Oi meninos, bom dia. Olha só, tô fazendo esse vídeo para vocês para relembrar algumas coisas relacionadas ao texto dissertativo argumentativo. A gente tem que pensar que antes de fazer o texto, a gente tem que pensar no planejamento dele. Por quê? Porque fazer um texto dissertativo não é simplesmente ler o tema e sair escrevendo o que vem na minha cabeça. A gente tem que organizar as coisas. A primeira coisa, a estrutura do texto. Eu já falei com vocês que a gente tem que ter uma introdução, pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. E que o texto, ele é todo, eu falo com vocês que ele é uma teia de aranha, ele vai sendo todo desenhado, desde a introdução até a conclusão. Então, o que vocês têm que pensar quando vocês têm uma proposta de produção de texto em mãos? A primeira coisa, qual que é o objetivo do texto? Eu estou fazendo esse texto para quê? Né? Então, o nosso texto dissertativo argumentativo, ele é feito em cima de problemas atuais. E que esses problemas, vocês vão tentar solucioná-los, vocês vão dar hipóteses, né? Vocês vão dar sugestões para que esse problema da atualidade seja resolvido. E o texto dissertativo argumentativo, como já diz o nome, é argumentação. Então, eu tenho que dar a minha opinião sobre um determinado assunto, tema, problema. Então, a primeira coisa, eu li a minha proposta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar no objetivo do meu texto, no geral. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar e vou responder o que eu acho sobre o tema. Então, vamos dar um exemplo, tá, pessoal? Vamos pensar no tema de 2017, que o tema era a formação, né? Os desafios da formação dos surdos no Brasil, da formação educacional dos surdos no Brasil. Pensando nesse tema, eu vou pensar o que eu penso sobre os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Qual que é a minha opinião? Então, a primeira coisa, eu penso que é um problema que tem que ser resolvido, né? A formação dos surdos no Brasil é um problema. Tem vários problemas ali que tem que ser resolvidos. Então, essa é a minha opinião. Então, o que eu acho? Eu acho que é um problema que deve ser resolvido. Tá. Então, o objetivo do meu texto é passar para quem vai ler que isso é um problema e que deve ser resolvido. Agora, a gente vai entrar no texto em si. Como que eu vou resolver esse problema? Então, aí vem os objetivos dos parágrafos. Então, em cima do que eu acho, eu tenho que responder o porquê que eu acho. Então, olha só, prestem atenção nesse mesmo tema. Então, se eu acho que a formação educacional dos surdos é um problema no Brasil, por que eu acho isso? E aí eu vou pedir para vocês que vocês tenham que pensar o seguinte: se eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento, eu tenho que responder pelo menos 2 porquês. Vamos dar um exemplo. O primeiro porquê. Por que a formação educacional dos surdos no Brasil é um problema que tem que ser resolvido? Primeiro, porque não garante o direito dessas pessoas. Se não garante o direito dessas pessoas, esse é uma resposta de um porquê. Pensando nessa resposta de um porquê, aí eu tenho que pensar na outra. Por quê? O que mais que tem de problema na formação educacional dos surdos? Eu tenho também que os exclui. Então, olha só, não garante os direitos e exclui os surdos. Então, eu tenho 2 respostas para o que eu acho. Recapitulando, o tema do texto é os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. O que eu penso sobre isso? Eu penso que isso é um problema que deve ser resolvido. E por que eu penso isso? Por que é um problema? Porque não garante os direitos dessas pessoas e os exclui da sociedade. Ponto. Então, com isso aqui, gente, eu consigo fazer. Olha só, prestem atenção. Eu consigo fazer a minha tese, porque a minha tese não é a minha opinião. Então, eu penso
que o desafio, que a formação educacional no Brasil dos surdos é um problema que tem que ser resolvido, porque não garante os direitos dessas pessoas e os exclui da sociedade. Eu fiz aqui a minha tese, e fazendo a minha tese, eu tenho aqui um pedaço da minha introdução, eu tenho os 2 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, o que eu respondi em um porquê é o que eu vou trabalhar no desenvolvimento 1. O que eu respondi no outro porquê é o que eu vou trabalhar no desenvolvimento 2. Eu fazendo isso, introdução e os 2 parágrafos de desenvolvimento, eu tenho que pensar nessa mesma problemática que eu trabalhei aqui para solucionar isso. Então, essa aqui é a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo, ok?